dinheiro traz felicidade? Né? É uma pergunta muito complexa, tem várias nuances aqui, mas para a gente começar a entrar nesse assunto. Bom, a resposta, a grosso modo, sim. Mas menos do que as pessoas imaginam. Legal. Essa é a resposta direta, digamos assim. Aí agora a gente vai entrando. Elaborando. Quer ver um primeiro problema? O que é felicidade? Né? Esse eu me perguntei quando você estava falando, que o nível ficou estagnado, já veio na minha cabeça. Como que se mede, né? Como que a gente aufere o nível de felicidade? A mensuração da felicidade é um quesito extremamente subjetivo, né? Eu não consigo coletar o sangue do Felipe e dizer assim, Felipe, teu nível de felicidade... Colesterol tá bom, felicidade meio baixa. Nós não temos um indicador para medir felicidade. Então, como que nós mensuramos felicidade hoje em dia com base na ciência? A gente chama de bem-estar subjetivo. Então, o termo felicidade, é óbvio, é mais didático de ser dito, mas em termos de avaliação mesmo, a gente usa bem-estar subjetivo. E nós subdividimos em 3 grandes grupos, digamos assim. Que eu vou falar todos, depois eu vou explicar. Certo. Afeto positivo, afeto negativo e satisfação. O que é o afeto positivo? Eles mensuram o afeto positivo, por exemplo. Quantas vezes o Gui deu risada hoje? Pô, quantas vezes... Fácil, isso aqui eu bato no teto. Quantas vezes ficou com raiva? Quantas vezes... E aí a gente já tá falando de afeto negativo. Então eu vou pegar sentimentos positivos, sentimentos negativos. E aí, para mensurar isso, eles acompanham a vida das pessoas. Porque o que se entende? Quando eu estou vivendo o momento, eu faço uma avaliação. Quando eu estou lembrando do momento, eu faço outra avaliação. Porque a gente não consegue, a nossa memória, ela é seletiva. Nós não conseguimos somar tudo. Somar tudo que a gente vive e dizer assim, essa é a minha felicidade. Não, eu vou pegar os picos de prazer, o momento exatamente que eu estou vivendo hoje, que a gente chama de fim, e vou fazer uma avaliação distorcida da minha realidade, que não vai somar toda a minha vida. Então, ela vai sempre considerar picos e fins, que é o viés do pico-fim. Nisso, para que eu consiga avaliar o meu nível de afeto positivo e afeto negativo, eu tenho que acompanhar essas pessoas durante um longo tempo. Então, eu tenho que ficar perguntando. Por exemplo, tem um estudo do Matteo que ele usa 7 dias, que não é o perfeito, mas pensa, que coisa difícil. Um celular, dando um bip, quanto sorriso, entendeu? Isso a gente chama de avaliação experiencial. Eu estou avaliando a pessoa momento a momento. Então, avaliando afeto positivo e afeto negativo. Então, isso a gente acompanha o melhor, em termos de avaliação, é longitudinal. E depois eu avalio satisfação, que é, ok, agora olhando para a tua vida como um todo, pense numa escada em que nós temos de 0 a 10, em que 0 é a pior vida possível, 10 é a melhor vida possível. Em que degrau você está? E aí a pessoa vai pegar e vai fazer um cálculo mental, vai valorizar umas coisas. Já tá num bom dia, pode ser que seja um pouco diferente. Sim, e vai fazer uma avaliação retrospectiva. E aí ela vai dizer se ela tá bem ou não. E isso é a forma que a gente avalia a felicidade. Então a gente tem que envolver momento a momento, afeto positivo e negativo, ou seja, quanto eu rio, quanto eu choro. Óbvio que tem outros, eu estou só dizendo alguns, né, desses sentimentos, mas tem desde raiva envolvida, sorriso, não só o sorriso, mas também excitação, se eu estou, né, alegre, contente ou não, se eu estou triste, vários desses aspectos para dizer o nível de felicidade das pessoas. E aí, avaliando esses 2 aspectos, 3 no caso, né, afeto positivo, negativo e satisfação, o que os estudos mostram? Lá em 2010, o Kahneman, para quem não conhece, Daniel Kahneman é o pai de finanças comportamentais, faleceu esse ano, quase me deu uma dor no coração. Fiquei triste. Triste mesmo, né? Pô, acompanho o cara há tanto tempo. Fiquei triste. Ele publicou um artigo em 2010 mostrando exatamente isso, assim, que... E aí é um artigo bem famoso que diz que nós teríamos um teto de satisfação que seria os $75 mil no ano, né? Que todo mundo conhece. Bom, tu vai ficar mais feliz juntando esses aspectos, afeto positivo, afeto negativo e satisfação, se tu conseguires ultrapassar uns $75 mil no ano, até $75 mil no ano. Depois disso,
pouca diferença faria. Isso de renda anual. Isso de renda anual nos Estados Unidos. Legal. Com o dólar que tá aqui hoje, Vixe. Nossa, é coisa pra caramba. tá 340, quanto Nossa, dá? você vai ter que... Por aí, tem que fazer aqui 300 no dólar de hoje. Vai, quanto tá o dólar hoje? 75 vezes, vou botar 5,7. Ah, tá. Se fosse... Ai, que dor. 427 mil reais. Nossa, quando esses tempos atrás eu estava fazendo o mesmo cálculo, tava 330. Que dor, né? Exato. Fui fazer câmbio na F na semana passada, eu olhei assim, tristeza. Bom, paralelos, né? Então, a gente teria esse limite, isso lá em 2010 ele diz. Então, qual é a conclusão do Kahneman? Sim, dinheiro traz mais felicidade, só que até um patamar. E uma coisa legal que ele traz nesse mesmo artigo é o nível de estresse. Em que o nível de estresse, ele, diferente do que as pessoas dizem, né? Ah, a pessoa vai ficar rico, vai ficar estressado. Mentira. No gráfico dá bem pra ver, assim, o nível de estresse, ele cresce muito quando a pessoa não tem muita renda e depois ele fica meio num platô. Caramba, mas ele não chega a cair com o aumento de receita. Ele assim, a curva ela não é reta, mas ela tem uma pequena curvinha pra baixo. Mas ela não é perfeita, né? Mas o nível de estresse, quando ele não tem renda, quando ele é pobre, digamos assim, falando a grosso modo, do ponto de vista absoluto agora, né? Ou seja, não ter recurso suficiente que deem renda para ele viver, comer, suprir necessidade básica. Ele vai ter estresse. E aí o Kahneman mostra isso, e aí ele diz, olha, realmente, ter dinheiro traz felicidade, só que até um patamar. E aí depois o Matteo, em 2020, ele vem e diz assim, Kahneman estava errado. E publica na mesma revista, PNAS, refutando isso e dizendo que, na verdade, não teria um limite de 75 mil. Que é, assim, solto. E o que ganha um pouco esse artigo, né? Ele usa uma amostra de 30 mil pessoas. Nossa. A amostra do Kahneman era 1.000. Foi bem mais robusto em termos estatísticos de dados. Muito mais robusto. Mas qual que era a hipótese do Matteo? Que o Kahneman estava errado, que não existia um teto máximo de dinheiro que... Quanto mais dinheiro, mais feliz. Exato. E aí ele mostra no gráfico lá que quanto mais dinheiro, mais feliz. E aí ele plota no gráfico afeto positivo e negativo. Porque ele faz a mesma avaliação com as variáveis que eu expliquei. Afeto positivo, negativo e satisfação. E aí, quando ele plota no gráfico, dá bem pra ver, assim, afeto positivo subindo, quanto maior a renda. Afeto negativo caindo, quanto maior a renda. Ou seja, a pessoa, quanto maior a renda, mais feliz, mais disposta. A suposição é que as pessoas, quanto mais têm renda, embora alguns achem que vai ter mais estresse, ela tem, primeiro, acesso a coisas que quem não tem não pode. Consegue comprar tempo, e isso é muito importante. Perfeito. Então, eu sempre pensava assim, nossa, eu queria muito ter uma faxineira. Então, perfeito, eu ia tocar nesse assunto. Porque pra mim, assim, eu pensava, nossa, eu odeio limpar casa. Primeiro dinheiro que eu tiver na vida, eu quero ter uma faxineira. Aí, hoje em dia, tenho faxineira, cozinheira, eu olho e digo assim, ai, alcancei a minha felicidade. Eu tava conversando com a minha esposa, assim, que a próxima aquisição que a gente faria era mais um dia da diarista, que eu valorizo muito essa questão da conveniência, algo... Eu tenho esse meu lado, assim, que o Gui brincou, mão de vaca, de me planejar. Eu brinquei não tava ao vivo, você que tá se expondo. Tô me expondo aqui, mas eu tenho essa fama, tá, pessoal? Um pouquinho seguro um pouco mais as finanças, mas eu topo muito pagar por conveniência, por algo que me traga um conforto. Eu lembro quando eu morava com amigos, a gente ia sair do apartamento, tinha que pintar. Eu queria contratar um pintor, porque imagina, não sei pintar, eu vou ficar ali, vou fazer errado. E meus amigos, não, vamos lá, porque vou economizar esse dinheiro. Eu falei, cara, isso pra mim já não é mais economia. Sim. Que é o tempo que eu vou gastar dor nas costas, que eu vou ficar de fazer isso. Então, eu sempre tento gastar. E aí, isso me traz uma felicidade incrível, de ter tempo livre pra fazer as coisas que eu realmente gosto. Então, eu tendo a concordar com o Matteo nesse sentido. E os estudos provam que sim, que comprar tempo aumenta a felicidade. Tem um estudo que diz que se dinheiro não te traz felicidade é porque tu não sabe gastar. Faz sentido. E um dos aspectos é esse, de comprar tempo. Então, vai ter mais afeto positivo porque eu vou conseguir investir em coisas, por exemplo, tempo de lazer com a família, vou fazer uma viagem, vou ter boas experiências, isso é uma outra coisa que é apontado como usar bem o dinheiro, né? Viver experiências traz mais felicidade do que comprar coisas. Então, tudo isso mostra que realmente o Matteo estava certo nessa composição. Mais dinheiro, mais afeto positivo,
mais dinheiro, menos afeto negativo. Legal. E aí eu vou galgando isso, né? Legal. Esse do comprar tempo, cara, você falou aí né, de mais um dia lá pra pessoa trabalhar na sua casa. O maior ganho, assim, que eu tive foi a lava-louça. Falei pra Nossa, você. você salvou meu casamento. Você comprou? Já tenho faz tempo. Nossa, lava-louça, se você tem dinheiro e não comprou, você fica discutindo Meu ali quem Deus. vai Quem vai lavar a lavar a louça. louça. Seu nível de felicidade, cara, de afeto positivo vai explodir e afeto negativo, é isso, né? E afeto negativo vai despencar. Você automaticamente lá nas pesquisas de felicidade, você vai disparar. E ó, muito bom. Mas agora deixa eu fazer uma pergunta, Jéssica, porque você falou o seguinte, ó, porque o dinheiro, no final das contas, ele me permite ter mais tempo, eu consigo ter um tempo maior com a família, com amigos. Então, o dinheiro não é o fim, mas ele te permite meio, né? fazer coisas que te geram mais satisfação pessoal, é isso? Então essa é a conclusão do estudo. Mas tem um outro estudo que depois foi publicado em 2023, porque daí veio o Kahneman e disse que era até 75. Veio o Matteo e disse, não tem platô. Limite. Aí veio um outro estudo que os dois se juntaram. Que foi publicado em março de 2023, também na PNAS, que é a mesma legal. revista. Super novo. Eu fiquei, e o Matteo é super jovem, e eu fiquei pensando assim, nossa, ele publicou com o Kahneman. Porque daí eles se juntaram as amostras, e qual é a conclusão final? Dinheiro traz mais felicidade, até um certo ponto, para todas as pessoas. Ali, mais ou menos, o padrão que eles trouxeram é até $100 mil ano. Só que, para as pessoas que são naturalmente mais felizes, mais dinheiro sempre vai trazer mais felicidade. Agora, para aquele chato velho reclamão, eu brinco. Não adianta. Não adianta. Vai chegar naquele limite de 100 mil, mais do que aquilo ali não vai deixar ele mais feliz. E se você assistiu esse podcast até aqui, eu tenho certeza que você está sempre antenado com todas as informações do mundo dos investimentos, com o mundo financeiro. E se você quer receber semanalmente conteúdos gratuitos para saber o que está acontecendo com a economia brasileira, com a economia mundial e como você pode investir melhor em todo esse cenário, clica no link aqui embaixo e se inscreva para receber as nossas newsletters. Elas são escritas pelos analistas de investimento e eu tenho certeza que podem te dar um direcionamento muito melhor do que fazer com a sua grana.